Uma em cada 5 mulheres, ou seja, 19% das mulheres, enfrentam algum tipo de transtorno mental ao longo da vida. As mulheres são mais propensas a ter problemas de saúde mental do que os homens. Agora, por que será que isso está acontecendo? A gente tem dados que mostram que a depressão, por exemplo, é diagnosticada 2 vezes mais nas mulheres do que nos homens. Por que isso acontece? Porque a gente sabe, por exemplo, que o impacto do status socioeconômico, né? Então, países onde você tem momentos de dificuldade econômica, momentos de crise econômica, essa crise econômica acaba tendo um impacto maior nas mulheres do que nos homens em termos de saúde mental. Durante a pandemia, muitas mulheres, além de ficarem sobrecarregadas, elas foram, infelizmente, entre aspas, escolhidas pelas empresas para serem demitidas. Por conta, muitas vezes, de que elas tinham que cuidar de filhos menores. Então, essas mulheres elas acabaram sendo muito mais afetadas pela crise econômica do que os homens. Infelizmente, no histórico das mulheres, nós temos também maiores taxas de abusos, abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual. Muitas pacientes que nós atendemos no programa de saúde mental da mulher, eu diria sem exageros que 80% dessas pacientes elas têm um histórico ou de negligência ou de abuso físico ou sexual por alguém da família, geralmente, na infância. E anos mais tarde, na adolescência, elas têm a eclosão de um quadro de depressão, começam muitas vezes a se cortar, fazerem essas autolesões, e aí evolui para diversos quadros psiquiátricos no início da fase adulta, lá pelos 20, 22 anos de idade. E nunca podemos esquecer que há momentos do ciclo reprodutivo da mulher onde nós temos alterações dos níveis hormonais, do estrogênio, da progesterona. Então, esses períodos que a gente chama de oscilação hormonal, período pré-menstrual, período da perinatalidade, que envolve a gravidez e o pós-parto, e mais o período lá na frente da perimenopausa, que ocorre em média de 5 a 7 anos antes do início da menopausa e é caracterizado por uma flutuação errática dos hormônios, então fica aquele zigue-zague hormonal. Às vezes, no mesmo dia, tem diferenças dos níveis hormonais. Né? Estamos sabendo a prática. Então, essas mulheres, geralmente, elas têm 45, 46 anos. A menopausa aqui no Brasil ocorre por volta de 51 anos de idade. E nesse período, as mulheres têm, além dos fogachos, os sintomas vasomotores, insônia, alterações de memória, concentração, etc., elas têm alterações de humor, né? Então, temos, portanto, questões biológicas e questões psicossociais. Existe uma sobrecarga absurda em cima das mulheres que é invisível muitas vezes. Então, o que ele estava falando da pandemia, eu lembrei assim de tantos relatos que eu recebi assim de mulheres que trabalhavam, né? E os parceiros também trabalhavam, estavam trabalhando dentro de casa. E na hora que chegava o horário deles trabalharem, ele se fechava lá no escritório dele e ela, com reuniões, muitas vezes no mesmo horário, né, tendo que se dedicar ao trabalho, ela se fechava em algum lugar com a criança, né? Então ela que tinha que dar conta daquilo, a criança andando, a criança chorando. Então eu lembro que uma leitora falou assim, e aí ele entrou, ele falou que ele não podia, mas eu também não podia. E aí a menininha estava começando a andar, caiu, machucou. E ainda fora tudo aquilo, ela se culpava porque a neném... Ele falou assim, mas ele não divide comigo, né?